Você já teve a sensação de que está fazendo tudo certo, mas, por algum motivo, a vida simplesmente não muda? Como se houvesse uma parede invisível entre você e a vida que você sente que nasceu para viver? Talvez você já tenha tentado afirmações, orações, visualizações, até mudanças externas, mas no fundo, parece que algo ainda te puxa de volta para o mesmo lugar. E se eu te dissesse que o problema nunca foi o mundo, nem os outros, nem a sua sorte, mas sim a imagem silenciosa que você guarda de si mesma? Hoje, nós vamos falar daquilo que ninguém te contou, e que talvez seja a peça-chave para finalmente destravar a sua realidade, a sua autoimagem. Porque a verdade é que, você nunca vai mudar a sua vida, até entender isso. Se essa mensagem tocou algo em você, se sentiu um chamado no peito, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e compartilha com alguém que precisa se lembrar do seu poder. Agora respira fundo, e vem comigo nessa jornada de reconexão com quem você já é. O mundo é abundante, mas a sua percepção define tudo. Você já reparou que duas pessoas podem viver exatamente a mesma situação, e mesmo assim, terem experiências completamente diferentes? Uma se sente grata, tocada, até feliz. A outra, frustrada, vazia, como se algo sempre estivesse faltando. A diferença não está no que acontece. Está no olhar. A realidade que você experimenta não começa do lado de fora. Ela começa dentro, na forma como você aprendeu a se ver, a se sentir, a se esperar. Fecha os olhos por um instante, e observa, o que você enxerga no silêncio? Você espera ser acolhida pelo mundo? Ou rejeitada? Você imagina abundância? Ou escassez? Porque o que você vê no escuro, é o que você manifesta na luz. A vida não responde ao que você quer, ela responde ao que você acredita que pode ter. E muitas vezes, sem perceber, você mesma se exclui. Sabe quando você julga alguém por brilhar demais, por receber com facilidade, por se permitir mais do que você se permite? Não é inveja. É um espelho. É a sua autoimagem dizendo: eu não posso. Eu não mereço. Eu não sou assim. E quanto mais você rejeita fora, mais você nega dentro. Você já ouviu aquela frase: a vida é dura para todo mundo? Parece um fato, né? Mas, será mesmo? Tem gente vivendo com leveza. Tem gente florescendo onde você sente que só tem pedra. A diferença não é sorte. É solo. Pensamentos são sementes. Mas se o solo estiver contaminado por crenças de culpa, medo, escassez, nada floresce. É por isso que mudar a vida começa por adubar a terra interna. Não é sobre mudar o mundo. É sobre mudar o olhar. Porque a lente com que você vê, é o limite do que você vive. O eu superior, sua versão perfeita que já existe. Tem uma voz dentro de você que nunca grita, mas sempre sabe. Uma presença silenciosa, que não se apressa, não se compara, não se desespera. Essa voz é o que muitos chamam de eu superior, e o mais importante que você precisa saber é: ele não é algo que você precisa criar, mas algo que você precisa silenciar para ouvir. Enquanto o ego grita, pressiona, julga, o eu superior apenas espera. Espera que você se lembre de onde vem. Espera que você se lembre de quem você é. A conexão com essa parte mais elevada de você mesma não acontece quando você vira alguém iluminada do nada, mas quando você pausa. Quando você respira. Quando você se escuta além do barulho da mente. Quer começar agora? Pergunte a si mesma, com sinceridade: o que o meu eu superior faria agora? Qual decisão me traz paz, mesmo que traga medo? O que em mim está pedindo para ser visto, e eu insisto em ignorar? Essas perguntas não são mágicas. Mas elas te realinham com a verdade. E sabe um dos maiores erros que te desconectam dessa sabedoria? Esperar estar pronta para agir. Seu eu superior não espera. Ele age, porque confia. Confia que o caminho se revela enquanto se caminha. Confia que o medo não é um sinal de que não é para ir, mas um convite para expandir. Você não precisa criar essa versão de você. Ela já existe. É como uma estação de rádio. Está no ar. Mas enquanto você estiver sintonizada na frequência da dúvida, da pressa, da comparação, tudo que você vai ouvir é ruído.
O que muda tudo é ajustar a sintonia. Escutar com clareza a presença amorosa que sempre esteve aí. Autoimagem, o piloto automático da sua vida. Você pode até querer muito uma nova vida, mas se, lá no fundo, ainda se enxerga como alguém que só conquista com esforço, que precisa provar valor o tempo todo, ou que nunca dá certo de primeira, é isso que o mundo vai refletir. Porque a sua autoimagem é como um piloto automático invisível. É ela que decide até onde você pode ir, mesmo quando você quer voar mais alto. Sabe um avião? Ele é programado para voar a uma certa altitude. E mesmo que suba por impulso, por força dos motores, se o sistema interno estiver configurado para outra rota, ele volta. É assim com você. Você pode ter um pico de motivação, pode conquistar algo temporariamente, mas se sua identidade profunda não se atualizou, você vai dar um jeito, inconscientemente, de voltar ao ponto conhecido. Esse ponto não é um castigo. É coerência. Porque o seu subconsciente sempre vai buscar manter a coerência com quem você acredita ser. E é por isso que às vezes, mesmo mudando de cidade, de relacionamento, de emprego, tudo continua igual. Porque a mudança externa não muda o operador interno. A verdadeira transformação começa quando você reprograma quem você é, e não só o que você faz. E isso começa com um gesto simples, mas poderoso. Olhe-se no espelho. Em silêncio. Por 2 minutos. Não corrija. Não critique. Não tente consertar nada. Só olhe. Você vai ver onde estão suas dores. E também vai encontrar aquela luz esquecida que sempre foi sua. A ilusão do obstáculo e a expansão da identidade. Tem obstáculos que parecem montanhas. Imensos, impenetráveis, sólidos. Mas quando você se aproxima, percebe que são só sombras. Formas que o medo ampliou e a mente acreditou. Quantos "não consigo" você repete sem nunca ter tentado de verdade? Quantas vezes você parou diante de uma escada que nem era sua, mas que herdou de alguém que também teve medo de subir? Muitos dos limites que você sente não são reais. São ideias. São degraus mentais que se repetiram tantas vezes que viraram paredes. Mas há uma pergunta que tem o poder de dissolver esses bloqueios quase instantaneamente. Se eu me visse como alguém capaz disso, o que eu faria agora? Essa pergunta não pede lógica. Pede identidade. Ela te transporta direto para a vibração de quem você quer ser. E nesse espaço, o medo não comanda. Ele apenas avisa, e passa. O maior erro é esperar que o mundo mude primeiro. Esperar a oportunidade, o convite, a validação externa. Mas o mundo não entrega. Ele reflete. Reflete a versão de você que você mesma ativa, todos os dias. Porque no fim, a vida não responde ao que você deseja. Ela responde ao que você acredita que é. Fantasia, teoria, realidade. Quantas vezes você já sonhou com uma vida diferente, e depois se censurou por isso? Como se sonhar fosse uma fuga. Como se fantasiar fosse coisa de gente fraca. Mas não é. Sonhar é o ensaio da criação. Tudo que hoje é real, um dia foi fantasia na mente de alguém. Sonhar é o útero do possível. O erro está em parar no sonho. Em deixar a ideia sem corpo. Em não dar o primeiro passo, porque é o passo que transforma a visão em construção. E aqui vem a pergunta mais honesta dessa jornada. Eu estou disposta a ser essa nova versão? Não é sobre merecer. É sobre bancar. Bancar a coragem de deixar para trás a identidade que te deu segurança, mas que não cabe mais em quem você está se tornando. Bancar o desconforto do novo. A vulnerabilidade de mudar. Carl Benz, o criador do primeiro carro, ouviu 1000 vezes que sua ideia era uma loucura. Mas o sim, que mudou o mundo, ele deu para si mesmo. E quando você se diz sim, o mundo inteiro precisa se reorganizar para acompanhar essa decisão. A sua realidade não mente. Ela conta a verdade sobre a sua disposição. Você pode repetir afirmações, acender velas, visualizar todos os dias. Mas se você ainda não disse sim de verdade para a nova versão de si mesma, com ação, com presença, com entrega, a vida continua refletindo quem você foi. E não quem você quer ser.
O processo de reprogramação da autoimagem. Você não muda sua autoimagem de um dia para o outro, porque ela foi construída em silêncio. Em anos. Em experiências, dores e repetições. Mas ela pode ser reprogramada, com presença, com consistência e com verdade. Existe um segredo silencioso que poucos contam: leva, em média, 90 dias para uma nova imagem de si mesma se fixar no subconsciente. Só que a maioria desiste no dia 17. Por quê? Porque o ego resiste. Ele ama o conhecido, mesmo que machuque. Nos primeiros 15 dias, você duela com crenças, hábitos, vozes internas. Depois vem a adaptação. E por fim, a incorporação. Se você passar por esse túnel com constância, do outro lado está uma nova forma de existir. E como fazer isso? 3 vezes ao dia, pare por alguns minutos e visualize. Não com expectativa fria, mas com emoção real. Como seria viver aquilo que você deseja, como se já fosse seu? Como você se veste? Como anda? Como fala? Com quem convive? Não é sobre ver. É sobre sentir. O emocional ativa o inconsciente. E o inconsciente grava. Outra ferramenta poderosa: escreva todos os dias quem você é, como se já fosse. Comece com: eu sou alguém que. Não como um desejo, mas como uma declaração. Como um espelho. E lembre-se, o subconsciente não se engana com aparência. Você pode parecer confiante por fora, mas se por dentro ainda se sente insuficiente, é isso que o universo vai captar. O subconsciente lê vibração, não aparência. A mudança precisa ser verdadeira, interna e constante. A manifestação final, o mundo refletindo quem você se tornou. Tem um momento em que tudo começa a fluir. As coisas dão certo, as portas se abrem, as oportunidades surgem, quase sem esforço. Parece mágica. Mas não é. É coerência interna. Quando você pensa como quem já é, sente como quem já vive, age como quem já chegou, o mundo não resiste. Ele se alinha. Porque a realidade reconhece quem se reconheceu. E nesse ponto, você para de correr atrás. Você começa a receber. Com naturalidade. Com dignidade. Com verdade. Não porque finalmente mereceu, mas porque finalmente se tornou. A colheita não exige força cega. Ela exige identidade clara. E sabe o que é mais bonito? As pessoas começam a te tratar diferente, mesmo sem entender por quê. Os olhares mudam. O respeito aumenta. Os convites chegam. E você sente: algo em mim mudou. E o mundo respondeu. Porque no fim, você não cria a vida dos sonhos. Você cria a si mesma. E a vida, ela só reflete. Sempre refletiu. Agora respira, profundamente. Volta para dentro. Sente. Sente quem você se tornou só de ouvir essa mensagem. Porque talvez, no fundo, você já saiba, a vida não acontece lá fora, ela acontece através de você. Tudo o que você deseja já existe em alguma frequência do seu ser. Não é uma questão de sorte, nem de tempo. É uma questão de identidade. Você pode continuar esperando a vida mudar, ou pode mudar a forma como você se vê. E assistir a vida se reorganizar inteira ao seu redor. Porque a manifestação real começa com o retorno a si mesma. Começa com o dia em que você diz sim. Sim para sua luz. Sim pro seu poder. Sim para a nova imagem de si, não mais moldada pela dor, mas pelo propósito. E se você chegou até aqui, não foi por acaso. Este é um chamado para te lembrar de quem você já é. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Deixe seu comentário, quero sentir sua presença aqui comigo. Curta, se inscreva, e continue caminhando comigo nessa jornada de cura, expansão e verdade. Porque juntas, a gente relembra o caminho de volta para casa.